que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, ver-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade
da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Ver-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. Boa noite a todos. De acordo com o regimento interno, artigo 91, declaro aberta a primeira reunião de conjunto das Comissões de Justiça, Tributação e Política Pública da Câmara Municipal de Pereiras. Rapaz, volta aí de novo, cara. Pode ir, pode ir. Eu falei de... Pode ir. É quando eu nasci em Botucatu, né? Pode ir. E agora? Rapaz. Pode ir, continua. Convido os vereadores João Vitor e Luciano para secretariar a reunião sobre a proteção de Deus, começando os trabalhos de hoje, expediente do dia, chamando para verificação do quórum. Boa noite a todos. Chamada da primeira reunião em conjunto das Comissões de Justiça, Tributação e Políticas Públicas da Câmara Municipal de Pereiras, de 2 de junho de 2025. Vereador Djalma Lúcio Gouveia, João Vitor de Camargo. Presente.
Joel Ruivo de Miranda, José Claudemir Tavares de Campos, Luciano César de Aguirra, presente, Paulo Roberto Turri, Rodrigo José Felizardo Scarme, Verônica Cristina Adriano. Um por um, eu falo um. Leitura do projeto do Executivo 031/2025. Projeto de Lei 31, 19 de maio, estabelece no âmbito do município de Pereira sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. A Câmara de Pereiras, no estado de São Paulo, aprovou e eu, Osmar Júnior, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica proibida no município a prática de maus tratos contra animais. Artigo 2º, para os efeitos desta lei, entende-se como maltratos contra animais toda e qualquer ação ou omissão de qual decorra crueldade, abuso, imprudência, negligência, imperícia ou ato voluntário e intencional que atente contra a sua saúde e necessidades naturais, físicas e mentais, conforme estabelecido nos incisos abaixo. Mantê-los sem abrigo ou em lugares em condições insalubres, perigosas, inadequadas ao seu porte e espécie, ou que lhes ocasionem desconforto físico ou mental, inclusive em razão de uso de correntes e confinamento. Privá-los de necessidades básicas, tais como alimento adequado à espécie e água própria ao consumo, ou deixá-los em ambiente com temperatura, luminosidade e ventilação incompatíveis com as suas necessidades, lesar ou agredir os animais, seja por espancamento, lapidação, por instrumentos cortantes, contundentes, por substâncias químicas escaldantes, tóxicas, por fogo ou outros, sujeitando-os a qualquer experiência que infrinja a Lei Federal 11.794, de 8 de outubro de 2008, prática ou atividade capaz de causar-lhe sofrimento, dano físico ou mental ou morte. Abandoná-los em quaisquer circunstâncias, criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de limpeza e desinfecção, provocar-lhes envenenamento, podendo causar-lhes morte ou não, praticar a eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmica populacional, induzir a morte utilizando um método impróprio ou não, propiciar morte rápida e indolor ao animal cuja eutanásia seja necessária e recomendada, sendo que tal prática só poderá ser realizada por um profissional devidamente habilitado. Abusá-los sexualmente, exclausurá-los com outros animais que os molestem, promover distúrbio psicológico e comportamental, mutilar animais exceto quando houver acompanhamento, indicação clínico-cirúrgica, veterinária ou zootecnia, negligenciar a saúde dos animais, deixando de prestar atendimentos médico-veterinário adequado e de garantir tratamento ao animal doente, deixar o condutor de veículo automotor, ciclomotor ou qualquer veículo de propulsão humana de prestar atendimento necessário à preservação da vida do animal vítima de atropelamento, independentemente de dolo ou culpa, executar ou permitir a realização de procedimentos invasivos ou cirúrgicos sem os devidos cuidados anestésicos, analgésicos e higiênicos sanitários, deixar ou permitir acesso sem supervisão ou manter animais soltos ou atados por cordas, correntes ou por outros meios em vias ou em logradouros públicos, pavimentados ou não, não adotar medidas atenuantes em situação de clausura de animal junto com outros da mesma espécie ou de espécies diferentes que o aterrorizem ou agridam fisicamente. Utilizar alimentação forçada, exceto para fins de tratamento prescrito por profissional habilitado. Comprar ou vender o composto do grupo químico dos carbamatos e organofosforados, denominado chumbinho. Utilizar coleiras com mecanismos contundentes, cortantes, perfurantes ou que gerem impulsos eletrônicos ou descargas elétricas com o fim de controlar o comportamento ou modular o temperamento dos animais. Molestar ou perturbar animais mantidos em parques, santuários, zoológicos ou de vida livre. Mantê-los acorrentados ou por qualquer outro meio, de forma ininterrupta, que impeça a livre mobilidade para atos de sua sobrevivência. Outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maltratos
pela autoridade ambiental, sanitária, policial ou judicial. Parágrafo 1º. Em caso de dificuldades de localização e de contato com o responsável por animais mantidos em condições irregulares como as caracterizadas nos incisos acima, fica o responsável pelo imóvel, seja o proprietário, o locador ou a imobiliária, obrigado a informar os dados do infrator sob pena de responsabilização. Artigo 3º. Entende-se por animal para fins desta lei todo ser vivo vertebrado pertencente ao reino animal, executando-se Homo sapiens, abrangendo inclusive 1. Fauna urbana não domiciliada, nativa ou exótica. 2. Fauna domesticada, de estimação ou companhia nativa ou exótica, domiciliada ou não. 3. Fauna nativa ou exótica que componha plantéis particulares para qualquer finalidade. Artigo 4º. As infrações administrativas previstas nesta lei podem ser punidas com as seguintes sanções administrativas, que poderão acumular-se sem prejuízo de outras sanções civis ou penais previstas em legislação. 1. Advertência por escrito. 2. Multa simples. 3. Multa diária. 4. Apresentação de instrumentos, apetrechos ou equipamentos de qualquer natureza utilizado na infração. 5. Destruição ou inutilização de produtos. 6. Suspensão parcial ou total das atividades. 7. Sanções restritivas de direito. Parágrafo 1º. As sanções previstas no caput não constituem hierarquia e serão aplicadas de forma a compatibilizar a penalidade com a infração cometida, levando-se em consideração sua natureza, gravidade e consequência para a coletividade e o meio ambiente, podendo ser aplicadas concomitantemente. Parágrafo 2º. Se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, poderão ser aplicadas cumulativamente as sanções a elas cominadas. Artigo 5º. A advertência sem prejuízo da cominação de obrigação de reparação será aplicada pela inobservância das disposições de legislação em vigor, especialmente quando se tratar de equívocos de manejo animal passíveis de correção. Artigo 6º. Multa simples será aplicada quando a conduta apurada exceder a hipótese passível de advertência, também sempre que for detectada a existência de dolo ou negligência do infrator quando 1. Advertido por irregularidade, deixar de saná-lo no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 2. Opuser embaraço aos agentes de fiscalização ambiental ou da vigilância sanitária do município. 3. Deixar de cumprir a legislação ambiental, orientação técnica da autoridade competente ou determinação expressa da Secretaria Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente. 4. Deixar de cumprir auto de embargo ou de suspensão de atividade. Parágrafo 1º. A pena de multa será arbitrada pelo agente fiscalizador com base nos critérios definidos nesta lei no valor mínimo equivalente 10 UFESP, o valor máximo de 2.000 UFESP, conforme a seguinte gradação. 1. Infração leve de 10 a 50 UFESP. 2. Infração grave de 51 a 200 UFESP. Infração muito grave de 201 a 1.000 UFESP. 4. Infração gravíssima de 1.001 a 2.000 UFESP. Parágrafo 2º. No caso de residência específica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração deverá ter seu valor aumentado ao triplo e, no caso de residência genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração poderá ter seu valor aumentado ao dobro. Parágrafo 3º. Em caso de extinção de UFESP, o município adotará outros índices econômicos que vier a ser determinado pelo estadual ou valores monetários correspondentes. Parágrafo 4º. O não pagamento da multa dentro dos prazos fixados implicará na inscrição do débito em dívida ativa e demais cominações contidas na legislação tributária municipal. Artigo 7º. A multa diária de valor unitário igual à multa simples correspondente poderá ser aplicada quando o cometimento da infração, o descumprimento de orientação técnica do departamento competente ou determinação expressa da Secretaria Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente se estender ao longo do tempo, incidindo até sua efetiva cessação ou celebração de termo de compromisso de ajustamento da conduta pelo infrator, limitando-se a 30 dias. Artigo 8º. As sanções restritivas de direito serão aplicadas quando a prática de maus-tratos contra animais estiver vinculada à atividade econômica ou profissional do infrator, avaliadas as circunstâncias do caso concreto, consistindo em suspensão de registro, licença, permissão, autorização, alvará, cassação de registro, licença, permissão, autorização, alvará, proibição de contratar com a administração pública pelos períodos de 3 anos. Parágrafo 1º. A autoridade competente fixará o período de duração das sanções previstas neste artigo, observando os seguintes prazos: 3 anos para a sanção prevista no inciso 3, 1 ano para as demais sanções
Parágrafo 2º, em qualquer caso, a extinção da sanção fica condicionada à regularização da conduta que deu origem ao auto da infração. Artigo 9º. As infrações administrativas previstas nesta lei classificam-se em leve quando o infrator for beneficiado com uma circunstância atenuante, grave quando existir uma circunstância agravante, muito grave quando existirem duas ou mais circunstâncias agravantes, gravíssima quando o infrator é reincidente pelo mesmo ou outro crime correlato e existirem duas ou mais agravantes. Parágrafo 1º. São circunstâncias atenuantes o baixo grau de instrução ou escolaridade e o poder aquisitivo do infrator, o infrator não ser reincidente. Parágrafo 2º. São circunstâncias agravantes o cometimento da infração de forma residente para obter vantagem pecuniária, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou a vida ou a integridade do animal, em domingos ou feriados ou durante o período noturno, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de licença, permissão, autorização ambiental ou alvará, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais, quando houver a prática de maus-tratos contra animal idoso ou doente, quando houver a prática de maus-tratos contra animal silvestre nativo, quando resultar no óbito do animal. Parágrafo 3º. Constitui residência a prática de nova infração cometida pelo mesmo agente infrator em outro episódio dentro do período de 3 anos subsequentes classificadas como específica, cometimento de infração da mesma natureza, genérica ou cometimento de infração ambiental de natureza diversa. Artigo 10. É de competência da Secretaria Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente, com auxílio da Vigilância Sanitária do município, a fiscalização dos atos decorrentes da aplicação desta lei. Parágrafo único. As ações de fiscalização poderão ser executadas em conjunto com outros órgãos do Poder Executivo e ainda mediante ações de colaboração de outras entidades públicas. Artigo 11. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental ou indício de infração, será lavrado auto de infração, preferencialmente no ato da constatação dos maus-tratos, garantindo a ampla defesa e contraditório. Parágrafo 1º. A constatação da ocorrência da infração será formalizada em relatório de fiscalização elaborado pelo agente atuante, que conterá descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e a identificação da autoria. 2. Os critérios utilizados para a sugestão do valor da multa e das demais sanções administrativas. 3. Quaisquer outras informações, registros da situação, termos de declaração ou outros meios de prova considerados relevantes. Parágrafo 2º. No ato da constatação de infração prevista nesta lei, o agente fiscalizador deverá observar as condições mínimas de que trata o parágrafo 3º do artigo 17 desta lei, tomando as medidas legais cabíveis. Parágrafo 3º. Verificada a gravidade da infração, o agente fiscalizador deverá encaminhar cópia do auto de infração à autoridade policial competente para análise e lavratura de ocorrência. Artigo 12. O auto de infração deverá conter a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, o prazo para interposição de recurso ou pagamento da multa. Artigo 13. O infrator será notificado do cometimento de infração administrativa ambiental na seguinte ordem: pessoalmente ou por ser representante legal ou preposto, por meio eletrônico, observada a regulamentação específica, pelo correio, por meio de aviso de recebimento AR, por edital de comunicação se estiver em lugar incerto ou não sabido ou se não for localizado o endereço. Parágrafo único. Caso o infrator se recuse a tomar ciência do auto da infração, o agente de fiscalização registrará no próprio auto de infração a recusa do recebimento e colherá a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 14. A fixação do valor da multa e a imposição das demais modalidades de sanção administrativa deverá ser motivada de forma explícita, clara e congruente, sendo condições de validade das decisões administrativas a análise das seguintes circunstâncias: a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a proteção animal pública e para o meio ambiente, os antecedentes do agente infrator quando ao cumprimento da legislação ambiental, a capacidade econômica do agente infrator, o porte do empreendimento ou atividade. 15. Artigo 15. Será assegurado o direito ao infrator desta lei à ampla defesa e ao contraditório nos seguintes termos: 15 dias úteis para o agente infrator oferecer defesa ou impugnação em primeira instância, contados na data da ciência da atuação. 15 dias úteis contados na data da ciência da decisão proferida pelo titular da SMMA para efetuar o pagamento da multa, oferecer recurso dirigido ao chefe do Poder Executivo,
3. 15 dias úteis para o pagamento de multa contados na data da ciência da decisão do processo em segunda instância. Parágrafo único. A ciência ao autuado das decisões de primeira e segunda instâncias ocorrerá nas formas previstas no artigo 12. Artigo 16. O valor das multas poderá ser reduzido quando o agente infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas para fazer cessar e reparar dano causado. Parágrafo 1º. A reparação do dano a que alude o caput decorrerá de proposta técnica apresentada pelo infrator e aprovada pela Secretaria Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente a seu critério. Parágrafo 2º. A autoridade competente poderá dispensar o agente infrator da apresentação de projeto técnico na hipótese em que a reparação não exigir. Parágrafo 3º. Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo agente infrator, o valor da multa poderá ser reduzido em 90% do valor atualizado monetariamente. Parágrafo 4º. Na hipótese de interrupção de cumprimento das obrigações de cessar e reparar o dano causado por decisão da autoridade ambiental ou do agente infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano causado não reparado, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas por reincidência ou continuidade da irregularidade. Artigo 17. Os valores arrecadados com o pagamento das multas serão recolhidos à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para aplicação em programas, projetos, ações ambientais voltados à defesa e proteção aos animais. Artigo 18. Independentemente da aplicação das sanções administrativas antes descritas quando houver a constatação de maus tratos, o infrator receberá orientações técnicas que se fizerem necessárias da equipe sobre como proceder em relação ao que seja constatado com o animal sob sua guarda. Parágrafo 1º. Ao infrator caberá ainda, caso a infração constatada comporte apenas orientações, advertência ou multa simples, a guarda do animal sendo de responsabilidade do infrator em conseguir outro lar seguro para este animal. 2. A realização sob seu custeio da castração do animal, quando pertinente, a apresentação do respectivo comprovante emitido por médicos veterinários no prazo de 60 dias corridos da ocorrência, sob pena de multa diária. Parágrafo 2º. Caso constatada pela equipe que realizou a fiscalização a necessidade de assistência veterinária, esta deverá ser providenciada pelo infrator às suas expensas. Parágrafo 3º. Os recursos despendidos pelo município para o atendimento do disposto nesse artigo, caso haja, serão apensados ao processo administrativo da aplicação das penalidades com a finalidade de ressarcimento futuro pelo infrator, mesmo que através de cobrança judicial, caso necessário. Parágrafo 4º. O animal que, pela sua natureza ou inadequação, não seja passível de adoção pela comunidade será libertado em seu habitat ou entregue a jardins zoológicos, fundações, santuários ou entidades assemelhadas, desde que fique sob responsabilidade de técnicos habilitados ou que possa ser absorvido e adaptado ao ecossistema receptor. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Osmar Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ilustres vereadores e vereadoras. Submetemos à apreciação deste digno legislativo o presente projeto de lei que estabelece no âmbito do município de Pereira sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. O respeito e a consideração pelos animais são princípios fundamentais que refletem a humanidade e a compaixão de uma sociedade. O município de Pereiras, almejando consolidar sua postura progressista e responsável, busca implementar medidas eficazes para coibir e prevenir atos de crueldade contra os animais. Este projeto de lei visa, portanto, estabelecer sanções e penalidades administrativas a fim de garantir o bem-estar animal em nosso território. Proteção da vida e do bem-estar animal. O reconhecimento da senciência. A senciência animal é a capacidade de sentir de forma consciente emoções e estados positivos e negativos. Isso inclui dor, medo, prazer, alegria, estresse, mágoa, empatia, solidão, amor, raiva. E do valor intrínseco dos animais demanda a criação de legislação específica que vise a sua proteção.
A prevenção e a punição de maus tratos são passos essenciais para assegurar que nossos concidadãos de outras espécies desfrutem de uma vida digna, livre de sofrimento desnecessário. A legislação proposta não apenas pune infrações, mas também tem um papel crucial de educar a população sobre a importância do respeito aos animais. A imposição de sanções administrativas serve como meio eficaz de dissuasão, incentivando a mudança comportamental e a conscientização. A crueldade contra animais muitas vezes está associada a comportamentos violentos mais amplos. Estabelecer penalidades efetivas desempenha um papel vital na prevenção de práticas abusivas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais compassiva e resiliente. Esse projeto de lei está em consonância com as legislações nacionais e tratados internacionais que defendem os direitos dos animais. Ao adotar medidas alinhadas com padrões reconhecidos, o município fortalece sua posição na proteção dos animais e contribui para uma abordagem global sobre o tema. Definição clara de maus tratos. O projeto estabelece de forma clara e abrangente o que constitui maus tratos aos animais, proporcionando uma base sólida para a aplicação da lei. Propõe um sistema de sanções graduadas considerando a gravidade do delito e recidiva. Isso permite uma abordagem proporcional respeitando os princípios da justiça. O projeto prevê que órgãos fiscalizadores serão a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária Municipal, sempre em conjunto com os demais órgãos de administração pública para fiscalizar e aplicar as penalidades, assegurando a efetividade da legislação. A implementação deste projeto de lei representa um avanço significativo para o município no que tange à proteção dos animais. Além de fortalecer a imagem da cidade como defensora dos direitos dos animais, esta legislação contribuirá para a construção de uma sociedade mais ética, justa e compassiva. Contamos com o apoio dos membros desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposta, reafirmando o nosso compromisso com respeito à vida em todas as suas formas. Osmar Júnior, Prefeito Municipal. Leitura do parecer do relatório de Comissão Políticas Públicas. Parecer favorável do relator da Comissão de Políticas Públicas, projeto de lei 31. Relator Paulo Roberto Torre. Autoria Poder Executivo. Assunto estabelece no âmbito do município de Pereira sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. A Comissão de Políticas Públicas, no exercício de suas atribuições regimentais, analisou o projeto de lei do Executivo 31, que estabelece no âmbito do município de Pereiras sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. Trata-se de proposição de grande relevância social e ética que alinha o município às legislações mais avançadas no tocante à proteção e ao bem-estar dos animais, em consonância com o reconhecimento jurídico de ciência animal e os princípios fundamentais da dignidade da vida em todas as suas formas. O projeto em exame apresenta uma abordagem abrangente e técnica sobre o tema dos maus tratos aos animais, estruturando-se em dispositivos que não apenas definem claramente o que constitui conduta abusiva, como também estabelecem sanções administrativas proporcionais à gravidade da infração com critérios bem delineados para a sua aplicação, destacando os principais pontos abordados na proposição. Conceituação detalhada de maus tratos. O artigo 2º especifica de maneira clara e minuciosa diversas condutas que se enquadram como maus-tratos, abarcando desde negligência básica, como falta de água, comida, abrigo adequados, até ações de violência deliberada, mutilações, abusos sexuais e abandono. Graduação das infrações e sanções proporcionais. O projeto propõe uma estrutura de penalização baseada na gravidade da infração, leve, grave, muito grave e gravíssima, com valores de multa definidos em UFESP, e a possibilidade de agravamento em caso de reincidência. Além disso, prevê outras medidas como advertência, multas diárias, suspensão de atividades e sanções restritivas de direitos. Atribuições claras aos órgãos de fiscalização. A responsabilidade pela fiscalização será da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com apoio da Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, o que assegura operacionalidade e efetividade à execução da norma.
garantia ao contraditório e ampla defesa. O projeto respeita o devido processo legal, garantindo prazos para defesa e recursos administrativos ao autuado, conforme estabelecido nos artigos 15 e seguintes. Destinos dos recursos arrecadados. O artigo 17 determina que os valores das multas serão revertidos para programas de proteção animal, assegurando que os recursos sejam revestidos na causa, fortalecendo políticas públicas contínuas no setor. Medidas complementares ao infrator. O projeto prevê que o infrator deverá, em casos específicos, providenciar castração do animal, prestar assistência veterinária e encontrar um novo lar para o animal afetado, além de ressarcir eventuais gastos públicos com acolhimento e cuidados médicos, garantindo a responsabilização integral do infrator. Diante do exposto, a Comissão de Políticas Públicas é favorável à aprovação do projeto de lei do Executivo 31, por entender que a proposição representa um avanço significativo na construção de uma sociedade mais ética, justa e responsável. A regulamentação proposta não apenas estabelece meios legais de coibir práticas de maus-tratos, como também consolida políticas de educação e conscientização e prevenção, promovendo o bem-estar animal e fortalecendo a imagem institucional do município de Pereiras como referência em proteção animal. Assim, esta comissão manifesta-se pelo parecer favorável à tramitação e posterior aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, 26 de maio de 2025, Paulo Roberto Torre, relator. Leitura do parecer do relator e comissão de tributação. Parecer favorável do relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, projeto de lei 31, relator Luciano César de Aguirre, autoria Poder Executivo, assunto: estabelece no âmbito do município de Pereira sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. O presente parecer trata da análise do projeto de lei 31, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que propõe instituir no âmbito do município um marco legal para coibir a prática de maus-tratos contra animais por meio da definição de condutas abusivas, aplicação de sanções administrativas e a criação de instrumentos para a proteção efetiva dos direitos dos animais. Considerando que compete à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos analisar os impactos financeiros e orçamentários de proposições legislativas, bem como sua conformidade com a legislação vigente e os princípios da responsabilidade fiscal, passamos à análise da matéria. A proposta prevê uma aplicação de multas com valores variáveis conforme a gravidade da infração, utilizando como base a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, FESP, que proporciona a atualização automática dos valores aplicáveis e preserva o poder de compra das penalidades. Em análise ao conteúdo do referido projeto, especialmente no que tange ao dispositivo, ao disposto do artigo 6º, observa-se que o dispositivo trata da fixação dos valores das multas aplicáveis aos infratores conforme a gravidade das condutas. Contudo, após criteriosa avaliação da realidade socioeconômica do nosso município, entendo que os valores das multas propostos se encontram desproporcionais à realidade local, o que pode comprometer a efetividade da norma e a sua capacidade de alcançar os objetivos almejados, notadamente a prevenção e repressão aos maus-tratos aos animais. Dessa forma, considerando princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de adequar o projeto à realidade financeira dos munícipes, por isso proponho a apresentação de emenda substitutiva ao artigo 6º, de forma a estabelecer uma gradação mais equilibrada das penalidades, tendo no valor mínimo 10 UFESP e máximo de 600 UFESP, sendo classificadas em leves, graves, muito grave e gravíssima. Além disso, o projeto estabelece que os valores arrecadados com multas administrativas serão destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para aplicação em programas de proteção animal. Essa previsão é coerente com os princípios de vinculação da receita à finalidade correlata, garantindo o retorno dos recursos arrecadados em benefício do direito à causa tratada. O projeto de lei 31 não cria despesa obrigatória de caráter continuado sem a devida compensação prevista no artigo 17 da Lei Complementar 101/2000. O projeto não compromete o equilíbrio fiscal, tampouco implica aumento direto da despesa pública sem previsão orçamentária, uma vez que atribui
funções de fiscalização a órgãos já existentes e estabelece mecanismos de autossustentação por meio da arrecadação de multas. Diante do exposto, esta Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei do Executivo 31, considerando: o projeto atende aos princípios constitucionais de proteção ao bem-estar animal, possui mecanismos adequados de arrecadação e destinação de receitas que não comprometem o orçamento municipal, não cria despesas sem previsão legal e orçamentária, atendendo à legislação de responsabilidade fiscal, contribui para a construção de uma sociedade mais justa, ética e sustentável, promovendo a educação e a prevenção de condutas abusivas contra os animais. Encaminha-se, portanto, o presente parecer para apreciação em plenário, recomendando sua aprovação. Sala das Comissões, 26 de maio de 2025, Luciano César de Aguirra, relator. Leitura da proposta de emenda substitutiva número 0125. Proposta de emenda substitutiva número 1 de 2 de junho. Altera a redação do parágrafo 1º, os incisos 1, 2, 3 e 4 no artigo 6º do projeto de lei do Executivo 31, que estabelece no âmbito do município de Pereira sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. O relator da Comissão Tributação, Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, especialmente aquelas previstas no artigo 69, parágrafo 2º, inciso 2 e artigo 350, inciso 1 do referido diploma normativo, apresenta a seguinte emenda. Emenda substitutiva ao projeto de lei 31. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 1º e dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 6º do projeto de lei 31, de autoria do Poder Executivo Municipal de Pereiras, que passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A pena de multa será arbitrada pelo agente fiscalizador com base nos critérios definidos nessa lei, observados os valores mínimos de 10 UFESP e máximo de 2.000 UFESP, conforme a seguinte gradação. Infração leve de 10 a 50 UFESP, infração grave de 51 a 200 UFESP, infração muito grave de 201 a 1.000 UFESP, infração gravíssima de 1.001 a 2.000 UFESP. Artigo 2º. Parágrafo 1º. A pena de multa será arbitrada pelo agente fiscalizador com base nos critérios definidos nessa lei, no valor mínimo equivalente a 10 UFESP e valor máximo de 600 UFESP. Infração leve de 10 a 50 UFESP, infração grave de 51 a 200 UFESP, infração muito grave de 201 a 400 UFESP, 401 a 600 UFESP. Artigo 3º. Esta emenda substitutiva entra em vigor na data de sua promulgação. Sala das Reuniões, 2 de junho de 2025, Luciano César de Aguirra, relator da Comissão de Tributação. Leitura do parecer. Perdão, tem a justificativa aqui, desculpa. Com fundamento nas atribuições conferidas pelo regimento interno desta Casa Legislativa, especialmente aquelas previstas no artigo 350 e 355, relativos à Comissão de Tributação, Finanças, Orçamentos e Ordem Econômica, o relator analisou a proposta de emenda substitutiva ao projeto de lei 31 do Poder Executivo do município de Pereiras. O exame das emendas e alterações legislativas que afetam a organização das finanças públicas municipais é atribuição fundamental desta comissão, que tem o dever de fiscalizar, avaliar a compatibilidade orçamentária, propor correções e emitir pareceres conforme disciplina o artigo 350 do Regimento Interno. Cabe ressaltar ainda o papel fiscalizador e de controle dos atos financeiros do Executivo, como previsto no artigo 355 do mesmo diploma regimental, o que reforça a corresponsabilidade do Legislativo na condução da política econômica e financeira do município. No presente caso, a proposta de emenda substitutiva ao projeto de lei 31 foi cuidadosamente analisada, onde se considerou a relevância de fixar parâmetros claros e objetivos para a aplicação de multas administrativas, conferindo maior segurança
segurança e transparência ao processo fiscalizatório municipal. Assim, após criteriosa avaliação, esse relator, entendendo que a nova redação do parágrafo 1º e dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 6º contribui para aperfeiçoar a legislação municipal, resguardando os preceitos da legalidade, razoabilidade e adequação orçamentária nos estritos termos do regimento interno. Luciano César de Aguirra, relator da Comissão de Tributação. Leitura do parecer do relator, Comissão de Justiça. Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça, Redação, Ordem Social, Projeto de Lei Executivo 31, João Vitor de Camargo, relator, autoria do Poder Executivo, assunto estabelece no âmbito do município de Pereira sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. O projeto de lei do Executivo 31 tem como objetivo instituir no município de Pereira sanções e penalidades administrativas para os atos de maus tratos contra animais. A proposta reflete a crescente sensibilidade social em relação à causa animal, promovendo por meio de medidas normativas e educativas uma sociedade mais ética e compassiva. Essa Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, no exercício de suas atribuições regimentais, emite o presente parecer com base na análise dos aspectos legais e constitucionais, técnicos e de mérito da proposição. O projeto, em sua justificativa, demonstra clara preocupação com o bem-estar animal, reconhecendo a senciência dos animais e seu valor intrínseco. Tal reconhecimento é coerente com a Constituição Federal, especialmente com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que obriga o poder público a proteger a fauna, vedando práticas que submetam os animais à crueldade. A proposta especifica detalhadamente o que se entende por maus tratos, contemplando ações como privação de alimento, agressões físicas, abandono, negligência médica, abuso sexual, mutilações injustificadas e outras práticas que afetem o bem-estar físico ou mental dos animais. A definição ampla e precisa das condutas puníveis confere clareza e segurança jurídica à aplicação da lei. Destaca-se também a gradação das sanções, que vão desde advertência até multa gravíssima, suspensão de atividades e restrições de direitos. Essa estrutura é coerente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo que a autoridade administrativa avalie cada caso conforme sua gravidade, consequências e eventual reincidência. Outro ponto relevante, segundo o artigo 10, é a previsão da competência da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária Municipal para a fiscalização e aplicação das penalidades. Tal medida garante que os órgãos com conhecimento técnico atuem com efetividade, podendo inclusive contar com o apoio de demais setores do Poder Executivo e, se necessário, da autoridade policial. Além disso, o projeto prevê o devido processo administrativo, assegurando ao infrator o contraditório e ampla defesa, com prazos definidos para apresentação de defesa, interposição de recursos e pagamento de multas. Também se prevê a possibilidade de redução do valor da multa mediante compromisso de cessação e reparação do dano, o que estimula a responsabilização efetiva e colaborativa. Considerando os aspectos legais, técnicos e sociais envolvidos, a Comissão de Justiça, Redação, Ordem Social entende que o projeto de lei do Executivo 31 apresenta boa técnica legislativa, está em conformidade com a Constituição Federal e legislação infraconstitucional, respeita os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, contribui significativamente para o avanço das políticas públicas e de proteção e bem-estar animal do município de Pereiras. Diante do exposto, esta comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei 31, sala das comissões 27 de maio de 2025, João Vitor de Camargo, relator. Algum vereador quer fazer o uso da palavra referente aos pareceres? A Verônica. Ah, o pareceres, está aqui. Está aqui. Opa, ensina eu.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas, funcionários da casa e a todos que nos assistem. Graças a Deus, né, um projeto de respeito do executivo. Eu entrei com um projeto, fiz um projeto também sobre maus tratos, mas o do executivo está bem mais, né, elaborado. E eu estava observando o projeto do executivo e até comentei com os meus colegas. Eu acredito no projeto fala sobre todos os animais. Todos, exceto a raça humana. Né? Então, todos os animais estão inclusos nisso. E nós sabemos que aqui no município, nós sabemos, e muitos aqui vão concordar, que tem a briga de galo, rinha de galo. Com esse projeto, será proibido a rinha de galo. Inclusive, aqui num dos incisos fala, não adotar medidas atenuantes em situação de clausura de animal junto com outros da mesma espécie ou de espécies diferentes, que aterrorizem ou agridam fisicamente. Então, está valendo para todos os animais, não é só para cão e gato, não. Qualquer animal que esteja sofrendo maus tratos e a população saiba, tem que denunciar. Ah, mas onde a gente vai denunciar? No projeto fala que a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ficará responsável, juntamente com a vigilância. Porque antes a gente não tinha um canal, a gente não tinha como denunciar. Agora nós temos. E nós vamos brigar por isso. Já que tem a lei, tem que funcionar, tem que sair do papel. Nós temos que lutar para que saia do papel. O que tem de animal no município de Pereiras que está sofrendo maus tratos não é brincadeira. E maus tratos não é só a violência. É a falta de alimento. É a falta de água. É você abandonar o animal ali numa corrente. Engloba vários aspectos. Então a população tem que entender que não estamos mais no tempo da pedra, no tempo que tinha carrocinha, que se espancava animal. Tem lei para animal. Fora do município de Pereiras, as leis funcionam. Então tem que funcionar aqui também. A cidade tem que evoluir. As pessoas têm que entender. Outra coisa, nós sabemos que a matança de porco é proibida, a não ser em frigorífico. Mas nós sabemos que tem pessoas que matam nos sítios. Ok, mas na cidade, não. É proibido no sítio também, mas na cidade, não. Eu tenho vídeo, eu sei onde matam porco aqui na cidade. Eu já reclamei, eu já pedi por favor, porque eu inclusive vi uma cena lamentável. Ah, mas vereadora, você não come carne de porco? Como? Mas eu não quero ver matando. E nem, principalmente no município, porque é forte. O porco grita. E se você tem dó, é pior ainda para ele morrer. Então, é proibida. Tá? Então, essa lei vai ter que valer. Eu quero parabenizar aqui o prefeito por mandar esse projeto, porque é um projeto, é uma luta grande aqui do município. Tem várias protetoras de animais aqui que cansam, né, de pedir ajuda. E agora, com essa lei, a gente vai fazer valer. Vai fazer valer. Aí aciona a Secretaria Municipal de Agricultura, que vai acionar a vigilância, que vai acionar a polícia e que vai fazer valer acontecer. Porque eu, como vereadora, eu estou aqui para isso. Tá bom? Somente isso. Obrigada. Algum vereador quer fazer o uso da palavra? Aos pareceres? Rapaz, eu queria falar também. Meu Deus do céu. Boa noite a todos. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas. Então, eu quero falar sobre a emenda aí que o pessoal colocou. Eu acho que foi necessário, é necessário, porque estava muito alto o valor aí da multa, né, das UFESPs. Então, não cabe para o município uma multa tão alta assim. E outra coisa que eu queria lembrar a população, principalmente na área rural, tem que
tomar cuidado agora, gente, para todos que criam animais, principalmente bovinos, que tem, como que fala, muito animal assim, em áreas pequenas, também é considerado maus tratos. Tem pessoas que têm muitos animais em áreas pequenas que não têm condições, não têm alimento necessário, às vezes até água não tem, e a gente vê animais aí, parece só os ossos. Então vamos tomar cuidado agora, porque com essa lei aí, se tiver denúncia, então corre o risco de perder o rebanho, das pessoas ter multa, né? E sem falar que é uma judiação mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter dentro da propriedade, de acordo com a capacidade que a gente tem de comida, de água. Eu acho que bem-vindo, parabéns esse projeto aí, a gente tem que estar a favor e também ficar atento aí, porque a multa é pesada. Somente isso, obrigado. Algum vereador quer fazer mais uso da palavra? A Simone, a nossa presidente. Deixa comigo, Simone, eu sou assim mesmo. Opa. Boa noite, nobres colegas, presidente, funcionários da casa, a vocês que nos acompanham. Primeiro, parabenizar ao prefeito Osmar por esse projeto de tanta importância, ao qual a gente sempre estava brigando aqui sobre isso. As protetoras sempre pedindo ajuda, e além de dar esse apoio, esse suporte para elas, esse projeto, quando ele fala proteção animal, ontem mesmo, no bairro Jacaré, já me mandaram mensagem que abandonaram vários filhotes, e a gente fica na área rural meio sem... Como que a gente vai saber quem abandonou? A gente não consegue fazer não tem câmeras por perto, muitas vezes. A rota de fuga dessas pessoas que vão lá e abandonam é na área rural. Por quê? Porque a maioria dos sítios, chácaras, não tem, às vezes, uma câmera que possa pegar essas pessoas. Porque eu acredito que a hora que a gente pegar e essa multa for para valer, quem sabe, vai servir de exemplo para muitos. Porque eu já vi várias pessoas que vão atrás de cachorros, vamos supor, ou gatos, filhotes. Mas só que esquecem que eles crescem. E aí, quando eles crescem, já não querem mais. Não é mais bonitinho, não é mais fofinho. E aí, abandonam. Ou muitos que eu já vi, que pega para o filho fazer, joga para cá, mata, enforca. Gente, isso é triste. Então, com esse projeto, eu acredito que vai funcionar, porque a gente vê muitos cachorros acorrentados, com um pedacinho de corrente só na coleira, sem uma proteção no pescoço, sem, às vezes, comida, sem água. Não é. Isso daí precisa acabar. Precisa. E a gente temos agora, então, segundo esse projeto, a vigilância que vai estar, a Casa da Agricultura, além da ouvidoria da Prefeitura Municipal. Porque nós temos que denunciar. Os animais, como eu falei, do projeto dos fogos, eles já sofrem ali, porque ninguém tem ideia o que o ruído faz para os animais. E não é só gato, cachorro, é todo tipo de animal, gente. Maus tratos é todo tipo de animal. E se você vê, denuncie, porque a multa, parabéns aí pela emenda, que foi importantíssimo, que, se não me engano,
O valor da UFESP está 37, acredito eu, 02, que daria uns 74 mil e é altíssimo. E se a gente pegar a lei de São Paulo, que foi aprovada essa semana passada, eu acredito que a lei gravíssima era 36 mil, 37 mil, mais ou menos. Né? Então, bem dizer, estava o dobro. Né? Foi importante isso daí também. E eu queria elencar aqui nesse projeto, quando ele coloca, não sei se meus colegas têm a mesma, ele coloca leve, grave, gravíssimo, e o que a gente pode entender ali nesse projeto, o que é leve, o que é grave, o que é gravíssimo. Porque às vezes o que é grave para mim não é para você, ou não é para você, ou, está especificado, não sei se está especificado o que qualifica um grave, o que qualifica um gravíssimo, o que, não sei, porque de repente a gente uma pessoa leva uma multa, e se ela recorre e isso não está bem especificado, isso também é um preocupante. Então a gente tem que pensar que é um projeto maravilhoso, de extrema importância, e a gente tem que trabalhar em cima disso sim, para valer a pena e fazer valer a lei. Né? Então, pessoal, vigilância, a Casa da Agricultura, a Prefeitura, a Ouvidoria, onde a gente puder, denuncie. Exato. É o que eu falei. Quando é pequenininho, filhote, mas ele é muito bonitinho. E quantas vezes eu vi gente que vai mudar e fala assim, olha, eu vou ter que ir para uma casa menor, eu não tenho como ficar. Só que aí ele já está grande, ele já fez a vida dele com a família. Quem vai querer adotar um animal maior? Então, tem que pensar, as pessoas precisam ter um pouco de consciência e ver que a gente está trabalhando para fazer valer esse projeto de lei. Mas a população também tem que ter um pouco de consciência e ajudar a gente nisso daí. Né? É só isso, presidente. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a nossa presidente. Não esperava de eu estar aqui sentado, né? Então, eu tenho uma maior gratidão de vocês me colocar nessa cadeira hoje aí, que eu nunca pensei de sentar aí. É o meu jeito de falar. Viu? Sobre animais, meu Deus do céu, eu nem quero mais, gente. Por Deus, eu sofri muito com animal. Eu sofri muito com animal, em sítio, com a família, cuidando de filho, e às vezes deixava para trás. Isso me machucou muito, sabe? Porque às vezes a gente ia para um sítio, para o outro, não podia levar, que o sitiante lá não queria cachorro lá, não queria galinha, não queria porco. Isso me machucou muito na vida. Então eu procuro não olhar no olho de animal mais. Isso aí é um sentimento meu, entendeu? Então vem aqui, eu pego uma carona aí, com a Verônica aqui, que diferença tem, né, um animal com o ser humano, né? Hoje o animal está sendo protegido de toda quanto é forma aí. Aí você vê um ser humano ali caído, né? Aí você vai, você quer acolher, aí você, às vezes, se encontra com tanta barreira, né, gente? A Verônica falou aí, o vendimento, o comércio de animal, gente do céu, isso aí dói, né? De vender. Esse dia eu tenho uns cachorrinhos lá que eu nem vou voltar a palavra atrás, nem procuro olhar no olho, né? É da minha esposa, da minha filha, né? Da Yasmin. E a moça falou lá assim, não vou citar nome, ô Tavares, você não tem lá um cachorrinho para vender lá? Poxa, eu falei, vender como, né? Quando cria lá, sempre a minha esposa doou, né? Doou o cachorrinho para um, para outro. Eu sinto meio triste com esse comércio de vender criação, né?
Então nós volta lá no tempo atrás, lá, vender ser humano, né? Vocês lembram? Então, gente, eu fico muito com esse projeto aí, com esse que nós vamos votar aqui hoje. Mas tem umas causas aí que nós temos que pensar também, viu, gente? Olha bem aí. Umas causas aí de multa, não sei o que aí. Vamos ver na hora de votar, se vocês entenderam aí, para a gente não prejudicar ninguém, né? No sentido aí de multas, né? Eu agradeço o prefeito Osmar aí, desse projeto, muito bom. Que faça valer, então. Que faça valer. Viu? Porque é o seguinte, eu vou falar aqui em tribuna agora. Se monta um projeto que é passado pela Câmara, ele tem que fazer valer, gente. Porque passou muitos projetos por aqui, de fogos, de coisa. Se não existe fiscalização, gente, não vai acontecer, gente. Vai passar por aqui, nós vamos aprovar e vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Isso que eu venho desde janeiro falando aqui, se não tem uma fiscalização, uma placa educativa, nós não estamos aqui para falar em outra sessão, nós vamos falar de outras áreas aí que envolve eu. Mas se não envolve uma fiscalização ampla no assunto aí, tudo para água abaixo, gente. A gente vai votar e o povo vai continuar fazendo a mesma coisa. O cachorro vai ficar jogado lá, outro para lá, e nós vamos olhar, e quando nós for acudir, nós somos acusados, de certa forma, muito inútil, entendeu? E sobra tudo para nós, entendeu? Então vamos ver posicionamento, vamos cobrar também do executivo para ter uma fiscalização. Vamos votar? Vamos votar, tudo bem, vamos assinar ali. Mas daí depois, gente? E depois? Passa por aqui e depois? Quem vai fiscalizar? Aonde nós vamos ligar? Com quem nós vamos falar? Com a polícia? Com quem for? Ô, gente. Então é isso aí, eu saí da minha cadeira ali, é um desabafo. Quando vem um companheiro falar aqui, a gente sente a necessidade de falar também. Isso eu acho que cada um de nós tem essa necessidade, é uma corrente, gente. Quando um fala, o outro quer falar. Então eu deixo aqui registrado. Vamos aprovar esse projeto hoje, mas eu quero saber quem vai fiscalizar, gente. Aonde nós vamos ligar? Aonde a população vai ligar? Para falar, viu, tem um cachorro aqui caído, quem vai acudir lá? Então vira tudo na mesma, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Uma boa noite a todos. Desculpa alguma palavra errada. Eu peço humildemente se eu errei em alguma palavra aqui, mas é o que eu penso. Boa noite. Boa noite a todos. Eu também vou falar se essa infração leve não dá assim, 10 ou 50. Grave, 51 ou 200. Eu acho que tem que estipular um valor, um só. Tem de 10 a 50, na minha opinião. Uma coisa que eu estou achando que, como eu ouvi a Simone falar em 74 mil aí, é muito alto o negócio, não tem lógica isso aí. Mas bem para pensar, não tem. Então, acho que nós temos que analisar bem esse projeto. Tem que existir? Tem. Mas tem que ter primeiro, você vai notificar a pessoa, não é agora, como já chegar e multar assim, não é assim. Tem mais coisa assim. Nós estamos defendendo o animal. E nós, quem defende nós? Por exemplo, você passa na rua, tem várias criações na rua solta aí,
e não é manso. Morde qualquer criança, morde o cara passando de bicicleta, outro passando de moto, outro de carro. É só passar no centro da cidade, tá, nós estamos vendo aí. E como que é? Então, mas nós também temos que. Então nós temos que pensar um pouco. Temos, que já falaram aí de porco, né? O povo do sítio vive disso aí, já pensou? Então, mas a lei é no geral, então tem que pensar um pouquinho. Mas na cidade, o que tem a vigilância, fazer uma visita, olha, não pode ter na cidade. Tem uma coisa, vai, tem que se educar o povo. Então nós temos que pensar um pouquinho. Porque eu sei, todo mundo vive, aqui, ó, nós somos agricultores, né? Vive disso aí. Joga uma coisa para lá, vai para cá, para lá. Mas vamos falar aqui do nosso aqui só andar na cidade em qualquer lugar, na Codep, no centro da cidade, tem cachorro solto, que é o que o projeto está, gato solto. Tem pessoas que não cuidam. O que está acontecendo agora? Quando nós colocamos a lixeira, de primeiro os cachorros, os gatos, hoje, tudo fechado na lixeira, o gato não tem como. Então, quem tem que cuidar. Não sou contra, nós temos que cuidar. Quem é o dono, cuida. Vai, passa ali na praça, aqui para baixo aqui. Tem todo dia 4, 5 cachorros correndo atrás da gente. De carro mesmo, o cachorro vem. E o de bicicleta? Como é que você vai defender? Você deixar o cachorro morder? Se morde a gente, o que é? Bom, já desabafei, mas o que eu estou achando mais pesado é a multa aí. Nós temos que ver. Assim, tem que acontecer, o projeto tem que valer, mas tem que pensar um pouco aí, uma coisa, sei lá. Boa noite a todos, desculpa a minha desabafo aí. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, internautas. Eu sou a favor do projeto, com certeza, pois também sou a favor do que o Roberto falou aí sobre quem vive disso no sítio, entendeu? Acho que sim, devia relevar, porque imagine quem mata seu porquinho ou um outro animal que vive do alimento, entendeu? Mas a gente está falando aqui de abandono, maltratos. Essa semana, faz uns 15 dias, meu filho estava indo na casa dos meus pais e de repente escultumiado. Poxa vida, o ser humano é tão maldoso. Um gatinho dentro de uma caixa de papelão, como fosse nada, entendeu? Então a gente está falando sobre isso. E isso aconteceu a Maritaca, que foi jogado dentro também de uma caçamba. A gente está falando sobre isso. Como a turma está falando aqui sobre a multa, né? A multa tem que valer. Isso só vai valer a lei depois que mexer no bolso das pessoas. Porque enquanto não mexer no bolso, não vai valer de nada. Só que a multa é muito alta. Então temos que sentar, conversar e ver uma multa, mas também não colocar aquela multa baixa, porque a lei não vai valer para nada. Então, temos que rever essas coisas, mas eu sou a favor, sim. Eu tenho que parabenizar o Osmar, o prefeito Osmar, sabe? Porque eu sei o quanto é dura a luta das meninas da causa animal, as protetoras, que tem a Amanda dos animais, tem a Emily. Então, é só conversar com ela que elas passam para vocês quantas ligações elas recebem por dia de maltratos. É muito fácil. Então, sou a favor a esse projeto. Só tem umas coisinhas para se encaixar aí, mas parabéns, Osmar. Faça valer,
porque esse projeto é muito importante para a nossa cidade. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Em partes, eu sou totalmente favorável a esse projeto de lei dos maus tratos de animais. De fato, a gente tem que só sentar um pouquinho com o executivo referente às UFESP, né? Tem essa emenda substitutiva que foi feita aqui pelo relator, que é o Luciano, diminuindo um pouquinho essa multa. Porém, também é importante a gente sentar, todos nós sentarmos e conversar com o executivo para que ele possa esclarecer um pouquinho mais referente a este projeto. E sou totalmente a favor, e principalmente é importante a gente frisar isso aqui na nossa reunião das comissões, o quanto é importante todos nós que temos o seu animal. Eu tenho uma cachorra lá em casa, uma cachorrinha que eu cuido, uma cachorra que se cuida com carinho, com amor. É importante você, cidadão, a partir do momento que você tem um animalzinho na sua casa, esse animal, ele é da família, ele faz parte da família. E é triste a gente chegar numa situação que muitas das vezes a gente acaba encontrando animais largados pela rua, maus tratos. Tem o caso da maritaca, que jogaram no lixo dentro de um saco amarrado. É lamentável situações como esta ainda acontecer em pleno 2025. Então, acho que, como disse aqui também o vereador Tavares, são situações, e um projeto como esse também, de multas, tem que fazer valer, doa quem doer, porque a gente não pode mais tampar os nossos olhos e fazer de conta que nada disso está acontecendo. Porque a partir do momento que isso começa a doer no bolso, as pessoas começam a aprender e se reeducar e fazer da forma correta. A partir do momento que você tem um animal na sua casa, a partir do momento que você tem um cachorro, tem um gato, tem um pássaro, seja lá o que for, que você estime ele com muito carinho. Como disse aqui o Digão também, tem as meninas aqui que lutam pela causa animal, as defensoras. Quanto trabalho elas têm aqui dentro desse município, quantas reclamações, e muitas das vezes é porque pessoas pegam o seu animal, pegam um cachorro, pegam um gato, depois não está nem aí, solta pelas ruas, maltrata, prende em coleiras, não dá ração, não dá comida, não dá água. É lamentável chegarmos em pleno 2025 e acontecer situações como essa. Então, está na hora de fazer valer. Isso não digo somente nesse projeto de lei, como outros projetos também que já passaram nessa casa, que a partir do momento que a população começar a sentir no bolso, as pessoas que não façam as coisas da forma correta, aprender a pagar as multas, eu tenho certeza que muitos vão aprender com isso. Sou totalmente favorável a esse projeto, levando em consideração algumas mudanças aqui no projeto que passou hoje, que é referente aos maus tratos dos animais. Só isso, obrigado, boa noite. Boa noite ao senhor presidente José Tavares, aos nobres vereadores e aos que nos acompanhem através das redes sociais. Eu, como relator desse projeto, eu achei muito interessante essa questão de fazer também uma correção na multa, até porque, como o Roberto disse aqui, não tem fixo, né, uma multa. Então eu vou olhar para o Roberto e vou dizer que uma multa dele é tal, vou olhar para o Joel e vou dizer que é outro tipo de multa, sendo que foi o mesmo agravante, entendeu? Então tem que ter essa especificação na hora de multar. E a fiscalização ela é muito importante, antes mesmo da execução na parte de multar. Por quê? Nós temos aqui diversos casos, como de terrenos. Muitas das vezes, o setor competente só vai e exerce depois de muita reclamação e denúncia, mas eles estão passando também e está vendo que precisa ali de uma zeladoria da parte da pessoa que é o dono.
O que eu quero dizer com isso, para me resumir aqui? Nós estamos iniciando um novo projeto, mas antes nós temos que solucionar um grande problema que todos falaram aqui, que já é os cachorros que existem abandonados na rua. Se eu não me engano, se eu não fiz uma indicação, eu sei que eu já falei aqui nessa tribuna, acerca de na praça, cachorros abandonados. Ah, mas não estão largados, tem a casinha. Amenizou, mas não solucionou. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, tem bastante lugar com cachorros que está correndo atrás, mordendo moradores, correndo atrás de motoboys. Então, eu acredito que para a gente dar iniciativa a um novo projeto, a gente tem que também solucionar alguns outros, que é essa parte aí dos cachorros que já estão abandonados. Até porque eu já conversei com algumas cuidadoras e algumas delas já disseram, eu não tenho onde mais colocar cachorro em casa. Eu acredito que todos, se já conversou com alguma das cuidadoras, já ouviu isso. Não tem mais onde colocar. Eu não aguento 2, 3 cachorros em casa. Imagina, tem cuidadora aí que tem 10, 15 cachorros em casa. 40, olha aí. Você entendeu? Então eu acredito também que tenha que ter, né, uma solução para tudo isso daí. Ressaltando aqui também, eu consegui entender a fala de todos os vereadores, também da vereadora Verônica, acerca de que não é contra, né? Ela entende que por direito é lei a questão da matança, né? Mas também o Robertão, como agrônomo mesmo, falou da classe dele, Joel também, né? Mas eu acredito que muitas coisas podem ser ajustadas também nesse projeto aí, né? Depois a gente chamar o prefeito, conversar, para poder ficar bom para todo mundo, né, gente? Por isso que no projeto é bom essas observações. Sim, sim. Não, sim. Sim. Entende das práticas? Entendi. Mas porque depois vai virar em cima de denúncia, e daí é nós os primeiros a ouvir as reclamações. Muitas das vezes não é nem o setor competente. Sim, sim. Interessante. Então, só essa observação aqui, eu acredito que foi válido toda essa discussão, né, sadia, para a gente poder elaborar melhor aí, marcar uma reunião com o prefeito e colocar esses pontos, né, que cada um observou aí. Então, eu também quero parabenizar o projeto, ao prefeito, né, muito bom sim, mas além da multa, dessa correção da multa, eu acredito que tem algumas observações que podem ser um pouco mais específicas, né, para poder diferenciar algumas coisas, porque senão, às vezes alguém vai estar matando um frango em casa lá, né, e daqui a pouco vai estar denunciando e é para consumo próprio, né, mas é de se observar. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, forte abraço. Então vamos fazer um intervalo para a gente conversar sobre o projeto que já a gente volta. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção
a terra sentimento, não sai do pensamento. Meu sofrer, que floresce do meu bem querer, é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer, que floresce do meu bem querer, é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É
espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, ver-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira.
que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade
da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade. Boa noite a todos. Leitura do requerimento. Requerimento ao presidente em exercício, José Claudemir Tavares de Campos, referente à retirada dos pareceres dos relatores. Os vereadores que a este subscrevem vêm respeitosamente requerer a Vossa Excelência que sejam retirados os pareceres exarados pelos relatores das comissões presentes nessa reunião, tendo em vista existirem muitos pontos a serem esclarecidos acerca do projeto de lei número 31/2025. Outros sim serão enviados ao Executivo pedidos de diligências para instrução dos pareceres. Nestes termos, pedimos deferimento. João Vitor de Camargo, Luciano César de Aguirre, Paulo Roberto Torre. Está em votação este requerimento. Os vereadores a favor permaneçam como se encontra e os contras que se manifestem.
Está aprovado por 6 votos. Só para explicar para o pessoal que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, só para deixar bem claro que nós não somos contra este projeto. A gente só entrou em um consenso, em uma conversa entre nós aqui, vereadores. Apenas estamos pedindo algumas mudanças dentro desse projeto. Então, esse projeto, novamente, a gente vai estar sentando com o Executivo, discutindo ele novamente, e logo, em breve, esse projeto vai estar de volta para que seja aprovado. É só para deixar bem claro isso para a população que está nos acompanhando, que nós vamos discutir um pouquinho melhor referente a alguns pontos desse projeto. Leitura do parecer final. Ué, mas tá aqui. Está em votação. Leitura da ata. Ata da primeira reunião em conjunto da Comissão de Justiça, Redação, Ordem Social, Comissão de Tributação, Finanças, Orçamentos e Comissão de Políticas Públicas da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 2 dias do mês de junho de 2025, às 19h21, teve início a primeira reunião em conjunto das Comissões de Justiça, Tributação e Políticas Públicas. A pauta da reunião foi a análise dos pareceres dos relatores referente ao projeto de lei do Executivo 31, que estabelece no âmbito do município de Pereiras sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. Estiveram presentes os seguintes membros das comissões: João Vitor de Camargo, Joel Ruivo de Miranda, José Claudemir Tavares de Campos, Luciano César de Aguirre, Paulo Roberto Turri, Rodrigo José Felizardo Scarme, Verônica Cristina Adriano e Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Bem como acompanhou os trabalhos a presidente da Câmara, a vereadora Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, e a vereadora Verônica Cristina Adriano, membro da Comissão de Obras. De acordo com o regimento interno, conforme o artigo 91, parágrafo único, o vereador José Claudemir Tavares de Campos presidiu os trabalhos das comissões, sendo secretariado pelos vereadores João Vitor e Luciano. Após a abertura da reunião, foi realizada a chamada para a verificação do quórum, onde se encontrou ausente o vereador Djalma Lúcio Gouveia. Em seguida, procedeu-se à distribuição e leitura da seguinte matéria: pareceres dos relatores das Comissões de Políticas Públicas, Tributação, Justiça e a proposta de emenda substitutiva 1/2025, referente ao projeto em comento. Posteriormente, foi realizado um interzício, onde os relatores das comissões realizaram um requerimento solicitando a retirada dos pareceres apresentados, que em votação foi aprovada por todos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 20h52 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Sala das Reuniões, 2 de junho de 2025. José Claudemir Tavares de Campos, presidente em exercício. João Vitor de Camargo. Joel Ruivo de Miranda, Rodrigo José Felizardo Scarme, Luciano César de Aguirre, Paulo Roberto Turri, Verônica Cristina Adriano, vereadores. Está em votação a ata desta reunião. Os vereadores a favor permaneça como se encontra. Os contra se manifestam. Está aprovada por unanimidade de votos. Encerro. Está encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Ô Simone, eu vou pegar.